Trabalho de histologia, células de Sertoli, por José Iqueda Neto. A célula de Sertoli, também conhecida como célula sustentacular, foi descoberta em 1875 pelo fisiologista e histologista italiano Enrico Sertoli. Ele identificou células ramificadas nos túbulos seminíferos do testículo humano e as descreveu. Atualmente, essas células levam o seu nome, sendo então chamadas de células de Sertoli. A partir dessa descoberta, ele passou a estudar a espermatogênese e a anatomia dos testículos. O aparelho reprodutor masculino é composto de testículos, ductos genitais, glândulas acessórias e o pênis. Os testículos têm duas funções principais, a produção de hormônios e de espermatozoides. O principal hormônio produzido nos testículos é a testosterona, muito importante para a espermatogênese, para a diferenciação sexual durante o desenvolvimento embrionário e fetal e para o controle da secreção de gonadotropinas. A dihidrotestosterona age em muitos órgãos e tecidos do corpo, como nos músculos, além de influenciar o padrão de distribuição de pelos e crescimento de cabelo. Os ductos genitais e as glândulas acessórias produzem secreções que, auxiliadas pela contração de músculo liso, transportam os espermatozoides para o exterior. Estas secreções também fornecem nutrientes para os espermatozoides, enquanto eles permanecem no aparelho reprodutor masculino. Os espermatozoides e as secreções dos ductos genitais e glândulas acessórias compõem o sêmen, que é introduzido pelo pênis no trato reprodutor feminino. No testículo encontram-se os lóbulos testiculares e dentro deles tem-se os túbulos seminíferos. As células de Sertoli compõem o epitélio seminífero destes túbulos, junto com as células da linhagem espermatogênica, responsáveis pela produção de espermatozoides. As células de Sertoli são elementos essenciais para a função dos testículos. Elas são piramidais e envolvem parcialmente as células da linhagem espermatogênica. As bases da célula de Sertoli aderem à lâmina basal dos túbulos, e suas extremidades apicais estão no lúmen dos túbulos. As células de Sertoli são conectadas por junções comunicantes, gap, que permitem a comunicação iônica e química das células, o que pode ser importante para a coordenação do ciclo do epitélio seminífero descrito anteriormente. Células de Sertoli adjacentes são unidas por junções ocludentes nas suas paredes basolaterais, formando uma barreira chamada de barreira hematotesticular. As espermatogônias permanecem em um compartimento basal, situado abaixo dessa barreira. Durante a espermatogênese, algumas das células que resultam da divisão de espermatogônias atravessam essas junções e ocupam um compartimento adluminal, situado sobre a barreira. Espermatócitos e espermátides permanecem em recessos das paredes laterais e do ápice das células de Sertoli, no compartimento adluminal, enquanto os flagelos das espermátides formam tufos que se estendem para o lúmen dos túbulos. Os espermatozoides são provavelmente libertados dos recessos por movimentos do ápice das células de Sertoli, com a participação de microtúbulos e microfilamentos. As células de Sertoli nos humanos e em outros animais não se dividem durante a vida sexual madura de um indivíduo. Elas são extremamente resistentes a condições adversas, como infecções, desnutrição e radiações, e têm uma taxa muito melhor de sobrevivência depois dessas agressões que as células da linhagem espermatogênica. No microscópio de luz, os limites das células de Sertoli são mal definidos por causa dos numerosos recessos laterais que elas possuem e que abraçam as células da linhagem espermatogênica. Já a microscopia eletrônica revela que estas células contêm abundante retículo endoplasmático granuloso, algum retículo endoplasmático granuloso, um complexo de Golgi bem desenvolvido e numerosas mitocôndrias e lisossomos. O perfil do núcleo é frequentemente triangular e possui reentrâncias, exibindo pouca heterocromatina e um nucleolo proeminente. Função de suporte, proteção e suprimento nutricional dos espermatozoides em desenvolvimento. Como mencionado, as células da série espermatogênica são interconectadas por pontes citoplasmáticas. Essa rede de células é apoiada fisicamente por extensas ramificações dos citoplasmas da célula de Sertoli. Como os espermatócitos, as espermátides e os espermatozoides são isolados do contato direto do plasma pela barreira hematotesticular, estas células dependem das células de Sertoli para a troca de nutrientes e de metabólitos. A barreira formada pelas células de Sertoli também protege os espermatozoides em desenvolvimento de ataque imunológico. Fagocitose.
Durante a espermiogênese, o excesso de citoplasma das espermátides é liberado sob a forma de corpos residuais. Estes fragmentos de citoplasma são fagostados e digeridos por células de Sertoli. Secreção. As células de Sertoli secretam continuamente nos túbulos seminíferos um fluido que é transportado na direção dos ductos genitais e é usado para transporte de espermatozoides. A secreção de uma proteína ligante de andrógeno, a ABP, pelas células de Sertoli é controlada por hormônio folículo estimulante e testosterona, e serve para concentrar testosterona nos túbulos seminíferos, onde ela é necessária para a espermatogênese. Células de Sertoli podem converter testosterona em estradiol e também secretam um peptídeo chamado inibina, que suprime a síntese e a liberação de FSH na hipófise. Produção do hormônio antimuleriano. O hormônio antimuleriano é uma glicoproteína que age durante o desenvolvimento embrionário para promover a regressão dos ductos de Miller em fetos do sexo masculino e induzir o desenvolvimento de estruturas derivadas dos ductos de Wolff. Barreira hematotesticular. A existência de uma barreira entre o sangue e o interior dos túbulos seminíferos explica por que são achadas poucas substâncias do sangue no fluido testicular. Os capilares sanguíneos dos testículos são do tipo fenestrado e permitem a passagem de moléculas grandes. As espermatogônias têm livre acesso às substâncias presentes no sangue. Porém, as junções ocludentes entre as células de Sertoli formam uma barreira à passagem de moléculas grandes pelo espaço entre elas. Assim, as células de etapas mais avançadas da espermatogênese são protegidas de substâncias do sangue e de agentes nocivos. Uma importância clínica das células de Sertoli é que, como um resultado da diferenciação das espermatogônias, tem-se o aparecimento de proteínas esperma-específicas. Considerando que a maturidade sexual acontece bem depois do desenvolvimento da imunocompetência, algumas células poderiam ser reconhecidas como estranhas durante a espermatogênese, e por conta disso, elas poderiam ser destruídas. Aqui então entra a importância da célula de Sertoli, porque, por conta da barreira hematotesticular, ocorre o impedimento de interações entre os espermatozoides em desenvolvimento e o sistema imune, o que protege essas células contra uma reação autoimune. Além disso, essa barreira previne a passagem de imunoglobulinas para o túbulo seminífero, explicando então por que homens que possuem um soro com altos níveis de anticorpos contra os espermatozoides, mesmo assim conseguem ser férteis. Nesse artigo de revisão, publicado nos anos 2000, os autores discorrem sobre a importância da avaliação sérica do hormônio antimuleriano como marcador das células de Sertoli, na investigação etiológica da função testicular, no contexto de ambiguidades genitais.